Boa noite, amigos. É uma enorme alegria nós podemos voltar aqui com mais um episódio do nosso podcast Café com Propósito. E eu confesso que hoje, de uma maneira muito especial, eu pensei que eu não conseguiria chegar aqui. Passei muito mal a semana toda, mas Deus nos deu a graça de podermos estar aqui hoje gravando mais um programa. E hoje, com dois amigos que são muito queridos, com o vereador Caio, a gente esteve junto semana passada lá na Câmara de Vereadores em Mangaratiba, onde ele gentilmente deu uma moção de aplauso ali para a associação que a gente representa e foi um tempo muito especial. Bom dia, Caio. Bom dia, deputado Hugo Leal, um homem que a gente aprendeu a respeitar pelo trabalho sério que executa já há 5 mandatos consecutivos como deputado federal representando o estado do Rio lá em Brasília. É uma enorme alegria ter vocês dois aqui conosco. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, deputado federal Hugo Leal. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, meu amigo, por estar aqui com vocês. Boa noite, pastor Wesley, meu amigo vereador Caio. Satisfação de estar aqui hoje, né? Foi também tanto tempo para a gente poder fazer essa agenda, estar aqui presencialmente, poder falar com o seu público, falar com amigos aqui não só de Itaguaí, mas de toda a região, né? Uma região que eu gosto tanto, tem tanta identidade aqui com a cidade. Nós estávamos conversando aqui de eventos passados aqui, eu já tive atuando aqui na cidade de Itaguaí há 30 anos atrás. Onde foi presidente da Conduíta, Conduíta, né? Fui presidente da Conduíta, de 95 a 96. Atuei no primeiro governo do Benedito Amorim, de 93 até 96, né? Tive essa participação, sempre tive uma relação muito carinhosa aqui com a cidade. A gente continua, né? E continuamos dentro do mandato, sempre lembrando da nossa região aqui. A gente está feliz porque é uma oportunidade da gente poder conversar com duas pessoas que têm tido uma luta incansável aqui perto, né, na estrada, em relação aqui à BR, e uma luta que tem ecoado, porque tem feito a diferença na vida das pessoas que estavam com muita dificuldade de ir e vir, de se locomover, essa cobrança absurda, né, das multas. Então, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho e eu tenho certeza assim, que vai fazer diferença. A gente tem ouvido e viu agora, na entrada aqui do estúdio, como que esse trabalho ele tem surtido resultado com pessoas parando na rua e falando assim, é o deputado que tem lutado contra as multas, é o deputado que está na luta com a gente ali pelo pedágio e tudo. A gente viu como isso tem ecoado, né? Verdade, pastor. Muito importante a gente pontuar, né? Eu sempre começo iniciando a minha fala, quando a gente vai falar de Free Flow, deputado, sempre deixando muito claro que a gente não é contra tecnologia, a gente não é contra o progresso. Mas a gente não pode permitir, né, enquanto figura pública, enquanto representante, né, do povo, com que a empresa chegue da noite para o dia e instale ali diversos pardais sem nenhuma comunicação prévia, sem nenhuma ferramenta que permita as pessoas de ao menos saberem o que está acontecendo. E aí foi um verdadeiro absurdo o que aconteceu aqui, tanto em Itaguaí quanto em Mangaratiba, enfim, toda a região da Costa Verde, porque a população foi pega de fato de surpresa. E aí isso somente fortaleceu a indústria pesada das multas, e eles não tiveram, a empresa não teve a humildade, vou dizer essa palavra, de reconhecer que estavam errados. E aí vou deixar o deputado, acho que com muita propriedade, ele tem toda a propriedade do mundo, porque foi de fato o precursor dessa briga, foi o deputado federal que levou esse debate lá para o Congresso Nacional. Eu estive com ele lá em Brasília, vi a luta, mesmo que ainda, coitado, sozinho ali, o lobo solitário, né? Também, não tem problema não. Mas que, de fato, brigou muito, né? Eu fui testemunha ali viva, né, ocular, de toda a briga dele. Nossa, foi mais de 4 horas de audiência pública, numa delas que eu estive uma delas, né? presente. Porque foram outras, né? Foram 4 Quatro audiências. Foram 4 audiências, mas assim, e fora, depois, quando acaba a audiência pública, a gente teve mais oportunidade de poder conversar com todos esses representantes, enfim, e de mostrar que a verdade, a racionalidade estava aqui com o deputado. Então, pastor,
Assim, eu acho que, não, eu tenho certeza absoluta que exercer um mandato, né? O Caio está exercendo um mandato agora, ele tem que ter propósito. Propósito, verdade. Propósito que é, propósito, a palavra vem, o pró que vem antes, ou seja, que você tem que colocar o que tem que ter colocar o seu desejo. A Bíblia fala muitas vezes sobre propósito do que, por que você está na sua missão, o que é a sua atividade. E ali, o primeiro passo, as pessoas podem pensar assim, poxa, de repente é porque o deputado deve ter sido multado, ou alguém, um parente dele. Não, eu recebo essa informação de motoristas que estavam circulando aqui. Um motorista de aplicativo, motorista de táxi, onde foi instalado. E eu fui questionar isso final do ano de 23, eu ainda estava como secretário de Energia do Estado. Quando chega em 24, eu começo a ver o levantamento dos números de multas sobre evasão de pedágio. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Como assim evasão de pedágio? O que é evasão de pedágio? Evasão de pedágio, você tem uma praça física, com aquela cancela, eu chego e passo direto, isso é evasão de pedágio. Verdade. Porque eu sabia que tinha passo e passei. Agora, quando você não sabe, como é que você pode ser evasão de pedágio? São coisas que são racionais. Eu estou mostrando para eles, iniciou em 24, vocês estão errados. O enquadramento está errado. Não existe multa de evasão de pedágio para quem não sabe nem que tem pedágio. Pessoas do Brasil inteiro passam na estrada, Então, é uma estrada muito movimentada. É movimentada. Não acompanha os noticiários locais do dia a dia, né? E outra coisa, vamos lá. Eu falei, se vocês estão errados, não coloque esse pedágio Free Flow, vocês têm que retirar lá e fazer uma campanha de esclarecimento. E o Free Flow, ou a passagem livre, ou o pedágio eletrônico, tem que ser, por exemplo, vou dar um exemplo, Ponte Rio-Niterói. Faz sentido? Faz muito sentido ali. Primeiro, porque já tem pedágio. Quando a pessoa fala, o pedágio agora, a passagem será livre, você vai pagar no aplicativo. Todo mundo que passa pela Ponte Niterói, que já é um costume, vai lembrar, faz assim, a própria propaganda do sistema, porque a pessoa pagava, sim, vai continuar pagando, só que de uma outra forma, é racional você fazer isso. Você fazer na Dutra, que tinha pedágio. Não. A inteligência dos aplicadores ali, da concessionária, junto com a NTT, é colocar o primeiro pedágio eletrônico, a primeira tecnologia, numa rodovia que nunca teve pedágio. Então, isso que eu estou falando assim, é a burrice em cima da burrice. E porque de não temer nada. Falei, vamos fazer, depois a gente vê como é que fica. Vamos fazer depois como é que fica, aí como ficou. Milhões de pessoas lesadas. Exatamente. Com multas que foram acumulando. Duas coisas. Primeiro, que a multa, a infração estava errada. Você só evade de uma coisa se você souber que você está evadindo. Verdade. Exato. Não é correto isso? Sim. E segundo, quando é que foi cobrado pedágio aqui na BR-101 Sul? Quando? Nunca. Aí você pega e faz um pedágio eletrônico, um portal, e não esclarece. Gerou aqui na região 1,5 milhão de multas. Uau, é muita 1,5 coisa, né? de multas. Muita portal coisa, muito mal sinalizado. Não, mal sinalizado. Se você passar lá hoje, de novo, ele tinha que ter uma placa enorme. Uma placa enorme, assim, como é que chama aquele painel de LED, pedágio Free Flow, pedágio, aqui é pedágio. Porque a pessoa não sabe. Aqui a pessoa olha. É uma coisa completamente com uma relação apagada. Mediana. Você passa ele vai ali, olhar e vai falar vê. assim, quando passar, vou diminuir a velocidade, porque é um radar. Sim. Aqui é um radar. Então, eu estou avisando. Eu tenho que falar, faz audiência, explica só. Aí a disfarçatez da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovia dizendo para mim o seguinte, não, mas isso é um facilitador. O senhor está contra a tecnologia, isso é um avanço. Eu falei, eu sei que é um avanço. Eu não estou contra a tecnologia. Não, mas hoje as pessoas têm acesso a vários tags, né? Aquele sistema que é pagamento automático. A pessoa tem vários hoje. Eu falei, mas espera aí. Quando vocês assumiram a concessão, vocês chamaram dentro do processo, o NTT colocou no processo a obrigatoriedade do tag? Não. Então como é que você vai obrigar o cara a ter o tag? Não tem como. Como?
Não, estavam lá na audiência, segunda audiência, os meios de pagamento. Todos esses aí que existem aí, não vou fazer propaganda de nenhum, não. Eu tenho por facilidade, porque para mim é importante. Estacionamento, para mim é uma facilidade. Mas eu vou obrigar todo mundo a ter? Claro que não. Exatamente, a mesma coisa, falou assim, você me tirar sua carteira de habilitação e vai ganhar, e tem que me mostrar aqui que você tem um tag. Está errado, não é uma obrigação. Então não pode estar na questão contratual. E aí, eles insistiram, não, você é maluco, esse deputado é doido, você é chato, esse cara é chato, os caras reuniam comigo, devia sair na porta ali e falar assim, esse cara é um mala, né? Esse Hugo é um chato. Mas vocês estão errados, gente. O enquadramento está errado. A forma que vocês fizeram está errado. Eu estou falando aí, vão lá, não, mas o que o senhor está precisando? Eu falei, não estou precisando de nada. Tem alguma multa que foi recorrida? Eu falei, não estou preocupado com multa de A, de B, não, querido. Eu estou falando assim que vocês estão errados conceitualmente. E se vocês expandirem isso, vai dar mais errado. E o que eles fizeram em 25? Expansão. Final de 24, 25 expandiu. Foi para o Rio Grande do Sul, foi para Minas, foi para São Paulo. Está dando problema em todo lugar. Insistiram no erro. Insistiram no erro. Aí, quando chegou agora, final do ano passado, uma bola de neve. 3.200.000 multas. O governo chegou, acordou, o ministro já tinha falado, nas audiências, o ministro falou assim, não, realmente a gente vai fazer uma suspensão, vai dar um novo prazo para pagamento, em agosto de 25. E eu fiquei aí cobrando. Falei, ministro, quando é que vai ser? Fazia um videozinho e mandava. Ministro, não definiram ainda. Ministro, não definiram ainda. Até que isso chegou na presidência da República. Aí o presidente chamou o secretário-geral da presidência, que foi o deputado comigo, deputado Guilherme Boulos, e ele falou assim, não, você está correto. Não falou para mim que eu estava correto, não. Falou assim, vamos suspender todas as multas. Aí, nesse ano agora, acho que foi abril, salvo engano, houve uma resolução suspendendo, não é cancelando, suspendendo todas as multas. E qual é a condição? Você que pagou multa, você que ainda não pagou essa multa ou que está com a pontuação, você pode fazer o pagamento do pedágio relativo, você pega lá na concessionária a relação que você tem de débito, vamos partir do princípio que ele passou 10 vezes a 4,80, né? Dia de semana é 4,80. 4,80 aqui o pedágio aqui. E final de semana é 7,90, não é isso? Eu acho que é um valor desse aí. É um valor desse aí. É um valor também pesado, né? Não, porque final de semana muda. A Prolago também. Eu não estou nem falando, deputado, é para quem está de viagem. É um valor pesado. Para quem tem no dia a dia. No dia a dia, para quem mora ali. E que acabou também tendo que pagar para ir. Então, essa é outra discussão. Vamos primeiro resolver a questão do Free Flow. Aí, passou 10 vezes, vai pagar R$48. Melhor do que pagar R$2.000 de multa. Com certeza. Melhor que ficar 20 pontos na carteira. Irracional. Aí, hoje, todas as multas estão suspensas, todas, aqui da Rio Santos, no Rio Grande do Sul também, todas. Suspendeu de todos os estados. Todos os estados, todos. A nossa ação acabou repercutindo porque eles estão errados. A forma... E o que acontece? Você que está nos ouvindo agora, que sabe de alguém que tem essa multa, pode procurar lá. Vai no site da NTT, já tem lá um ícone específico para isso. Pede o cancelamento das multas, demonstra que você pagou o pedágio, a multa vai ter que ser retirada, a pontuação vai ter que ser retirada. E se alguém tiver pago a multa? Vai ser ressarcido. O governo teve que separar um valor, quase R$100 milhões. Uau, mas eu estou falando, isso é gasto para o governo, mas por causa de burrice. É claro que as concessionárias, porque esse dinheiro, a multa não vai para a concessionária. Sim. A multa vai para o caixa, quer dizer, na realidade é NTT, mas vai para um sistema único. Então, pegou esse dinheiro onde foi pago a multa, vai ter que devolver todos 100 os valores, milhões de reais. Todos os valores, se você for lá reclamar. E lembra você aí que está nos ouvindo, viu, pastor? Todos aí que estão nos acompanhando, que a audiência do pastor Wesley eu sei que é muito grande, você tem esse direito. Mas lembre-se, até o dia 16 de novembro. Tem um prazo. 16 de novembro. Depois não adianta reclamar. O prazo aí já tem mais de 6 meses, deram 6 meses para todo mundo regularizar a pontuação e a devolução da multa. Então,
Corre atrás aí. Que é um direito, mas a pessoa ela precisa recorrer. E ela exatamente, precisa comprovar que pagou. pagou. Por isso é que as multas estão suspensas. Elas só serão canceladas quando comprovadas que o pagamento do pedágio foi feito. Pronto. É uma coisa óbvia. Com Mas você certeza. vê, olha o trânsito, a insistência deles em manter uma coisa que a gente está alertando e deu certo, né? A gente conseguiu suspender, agora nós já vimos aqui que tem mais ou menos 700 mil multas que foram canceladas. Por que foram canceladas? Porque o pedágio já estava pago. Olha só. O cara Pagou a multa. Pagou a multa e pagou o pedágio. E pagou o pedágio. Então a multa Olha, agora é que cancelada. absurdo, cara. 700 mil. 700. Mas por quê? Não, porque o às vezes sistema... não, porque a pessoa, para não se aborrecer, foi lá, pagou a multa e foi lá e pagou o pedágio também. Porque a multa, o pagamento da multa não significa que o pedágio está suspenso. Então, era praticamente associado. A pessoa pagava a multa e pagou o pedágio. Gente que não pagou a multa e só pagou o pedágio. Aconteceu, isso aconteceu. Aí tivemos 700 mil canceladas. Vamos deixar claro para o nosso telespectador aqui, uma coisa é a multa que está suspensa. Por que está suspensa? Porque não foi pago o pedágio ainda. Pagou o pedágio, ela é cancelada. Se você já tem a multa e já pagou o pedágio, essa multa tem que ser cancelada imediatamente. E aí, se você pagou, você já faz o pedido de ressarcimento junto ao site da NTT. Eu não sei se a gente pode botar crédito aqui, o crédito que eu falo, tem um ícone específico no site da NTT que já direciona você para fazer esse ressarcimento. A gente vai procurar ver aqui. Vai lá e coloca ali, é importante. Mas assim, pastor, o sentimento que a gente tem, deputado, é que a gente foi cobaia de um empirismo barato. Né, sem planejamento. Não se planejaram. Simplesmente foi ao apagar das luzes, implementaram esse sistema que, como o deputado acabou de falar aqui, é falha, além de tudo, e inoperante. Ou seja, uma coisa que era para ser uma facilidade, criou uma dificuldade. Você sabe que esses dias, numa das entrevistas que me colocaram lá para poder falar, porque todo mundo contestou, assim, não é uma coisa fácil, não. E o Caio sabe, quando a gente está exercendo o mandato e tudo mais, as pessoas cobram. E, assim, não é uma situação fácil, porque a pressão o tempo todo, inclusive de colegas. Larga a mão disso, para com isso, você está atrapalhando, os caras já estão consolidados, olha só, o índice de inadimplência diminuiu, isso é um facilitador para a concessionária, vai evitar congestionamento. Gente amiga, considera amigo, vinha falar no meu ouvido, para com isso, para de insistência, para que vai fazer audiência? Pressão do sistema. Desculpa, a pressão do sistema, não, você pode dar uma entrevista aqui pra gente ao vivo e tal, e a pressão era a gente fala, não, olha só, mas eu entendo a sua situação, mas o senhor está equivocado, por isso o senhor tem que entender que essa é uma lógica que vai avançar. Eu falei, eu concordo que vai avançar, só não pode com os devidos ajustes. Exatamente, só não pode começar errado. E que não prejudique ninguém. Aí eu fiz uma pergunta, que obviamente naquele momento interrompeu na hora o programa, porque vamos chamar os comerciais. A minha falou assim, então vamos lá, eu sou a favor da tecnologia. Nós somos a favor da tecnologia. Ok? Beleza, isso adianta muito, porque um pedágio, graças a Deus não tendo praça, não vai ter congestionamento. Se eu fico imaginando ali aquela descida da Baixada Santista ali, aquelas longas filas de congestionamento. Ponte de Niterói, vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Show! Isso é importante. O Free Flow é importante para ele. E nas rodovias. Ótimo. Então vamos instalar Free Flow no país todo. Aí eu pego um carro, saio de Brasília. Eu pego o meu carro, saio de Brasília e vou para Ijuí. A 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros, que seja. Passo em 30 pedágios eletrônicos. Como é que eu vou pagar? Eu tenho que entrar em site de cada concessionária, eu tenho que descobrir qual é o site da concessionária para entrar e pagar, é isso? Ontem à noite, cheguei aqui em Mangaratiba. Vamos partir do princípio que eu não conhecia essa região. Eu sei onde é o pedágio aqui, eu sei onde é o Free Flow, eu sei. Estou aqui de noite, com chuva, uma placa, uma sinalização horrível, para não falar uma outra palavra aqui para evitar aborrecimento, mas uma sinalização horrível. Aí eu passo ali no pedágio. Como é que eu vou saber que é um pedágio eletrônico? Nunca. Você imagina se eu estou lá em Santa Catarina, no noroeste de Santa Catarina, numa estrada, passando, como é que eu vou saber? Qual a informação? Aí eu tenho que reunir, eu tenho que parar, pensar, se essa concessionária aqui é
tal. Aí essa aqui, aí eu tenho que pegar 30 concessionárias e pagar. Entrar aplicativo por Presta aplicativo, atenção, isso site é por site. Vem cá, isso é facilitar Não, a não, vida não. do usuário? Não, Então claro que melhor não. deixa a praça física, porque na praça física eu passo, pago e não tem mais aborrecimento. Eu tenho que Eu estou fazer. enxergando que existe. Exatamente. Eu não sou A pego loja- de surpresa. Aí o que Exato. aconteceu? Quando o cara falou assim, como tipo, ele não podia reconhecer ao vivo que eu tinha razão, ele falou, então ótimo, muito bom, obrigado pela sua participação. Vamos aqui agora para o nosso intervalo comercial. Tchau. Não, e fazer um adendo também importante, deputado, que no início lá das cobranças, até o horário que você tinha passado na Praça do Pedágio, Estava você tinha que errado. colocar, você tinha que inserir o horário. É. Não, e o vinha sistema errado. reconhecia, E ainda vinha vinha o horário errado, errado. enfim. Eu Absurdo. mesmo comecei a passar ali algumas vezes, para ir a Mangaratiba e voltar, que a gente vai e volta algumas vezes. Sim. E na hora que eu pegava, vinha lá, meia-noite. Eu falei, gente, mas eu não passei meia-noite lá. Meia-noite, 1h da manhã. Eu falei, nunca passei meia-noite, 1h da manhã. Verdade. E os horários começaram a vir também, horários completamente diferentes daqueles que você passou. E sei lá, sabe, se acrescentou, se não acrescentou. Que aí você também começa a ficar em dúvida em relação a várias coisas. Enfim, sistema feito para dar errado ali, sem Mas, o devido cara, reconhecimento. Cara, eu estou falando o seguinte, se fosse inteligente, Sim. eles começavam por onde? Ponte em Niterói. Sim. Aí você vê que aquilo facilitou, dá fluxo no trânsito. Ótimo, pô, racional, né? Racional. Muito bom. Vamos ampliando. Vamos ampliando. Não, Começaram desse Começaram- jeito, começaram errado. eu falo que manda um recado para eles aqui, para Motiva, né? Antiga CCR. Então, você pega, grava aqui, manda para ele. Fala assim, eu avisei. Para fazer isso aí, era para fazer essa besteira, podia ter feito em outra. Vocês tinham grandes oportunidades. Mas nós E precisamos. foi colocar, Wesley, só para te interromper aqui, mas foi colocar, não foi colocar um só, não. Vocês, de maldade, colocaram 3 aqui na BR-101 Uau. e só no estado do Rio de Janeiro. Eu estou apontando. Essa é uma outra briga. Essa é uma outra a missão que eu tenho aqui de enfrentar. Eu já falei para vocês, eu falei que o Free Flow estava errado. E a forma que vocês distribuíram aqui na rodovia Rio-Santos está errada. 3 no Rio de Janeiro e nenhum em São Paulo. Nós estamos pagando a conta? É verdade. Pagando a conta. Pessoal de Itimirim, Coroa Grande, tem que ser isento. Pessoal de Mangaratiba, tem que ser isento. Onde você tem a praça de pedágio, quem mora tem que ser isento. Essa é uma briga que eu estou avisando. Essa também eu estou entrando e vou para cima deles. Deputado, isso que você falou é um questionamento que eu tenho já há muito tempo. De praça de pedágio que corta o município e que força os moradores do próprio município a pagarem pedágio para irem, às vezes, na padaria. Porque aonde eles colocaram é tão absurdo em Itaguaí que a pessoa, para ir na padaria, ela gasta mais para ir e voltar na padaria com pedágio do que com que ela ia comprar. Nós temos ali o E morador. isso afeta financeiramente de uma maneira enorme. A gente tem um morador ali que foi um grande ícone que a gente trabalha e foi uma das pessoas precursoras dessa demanda lá no gabinete, que é o Rafael Sendon, que é um motorista de táxi, também tem um carro de táxi, aplicativo também. E ele faz esse trabalho, e ele mora do outro lado ali de Itimirim. Se ele sair de casa para comprar o pão do outro lado, ele passa um pedágio, paga, volta, paga. Eu falei, melhor ir a pé, porque correndo o risco, não vai conseguir atravessar, né? Porque a pé não tem. Porque para você ir a pé e voltar, já é o risco. Já é um risco. E uma passarela, não vai passarela, só se for para fazer uma atividade, porque ir e voltar naquela passarela lá já fez atividade matutina, porque eu estou dizendo o seguinte, é irracional. É irracional. Tá bom. É só dar isenção para quem mora na cidade. Exatamente. Mas essa é a segunda etapa da luta. Eu costumo dizer assim, eu avisei e agora estou avisando de novo. Nós vamos mostrar que se não tirar, se não botar isenção, a gente vai acabar tirando a praça de pedágio de onde ela está. E é uma coisa que acontece em vários pontos do Brasil. Sim. Vários pontos. Eu sei que agora está até desativada aquela praça de pedágio da BR-393 e em Barra do Piraí. E era um outro absurdo que eu achava, porque os moradores da cidade, para se locomover dentro da cidade, tinham que pagar pedágio. Porque está desativado. Mas aquilo lá também é outro imbróglio, né? Que está outra... É uma outra situação também. Se a gente fosse falar da Dutra, se a Dutra agora, a subida da Serra, lá, isso que ótimo, que grande obra. Quem está pagando essa obra é quem está circulando aqui na BR-101, tá?
quem está pagando a obra da Serra das Araras somos nós que circulamos aqui na BR-101, porque o maior custo de pedágio é aqui. Não. É aqui. Quem financia São Paulo e financia a Dutra é esse pedaginho aqui, esses 3 pedágios que estão no Rio de Janeiro. Tá? Mas estou dizendo, Dutra, aqui é BR-101, a 393, que está um desastre, porque a concessionária que assumiu lá nem existe. Eu falo que é uma concessionária só do plano espiritual, porque não tem absolutamente nada, não tem presença nenhuma, e obviamente foi retirado. A BR-040, lá de Petrópolis, Rio, Juiz de Fora, trocaram a concessionária, me parece que a atual já pediu arrego. Tem 1 ano, já pediu, dizendo que... A Eco Rio Minas, eu tenho que reconhecer que a Eco Rio Minas, que faz ali da Baixada, pega o arco metropolitano, vai até Teresópolis, vai até Minas, essa está dando conta do recado, está antecipando as obras, graças a Deus, pelo menos uma a gente acertou. A ponte Rio-Niterói, que também é da Eco, estão fazendo as alças de entrada, tudo isso. Tem que funcionar assim. Com melhorias. Agora, BR-101 Norte, né, que sai da ponte, vai até Campos. Uma tragédia. Artérias é uma tragédia. As obras paradas, as obras que tinham que ser feitas. Ou seja, você paga o pedágio, vamos lá, paga o pedágio e você não tem o mínimo do benefício, o mínimo de investimento. Quando o cara ficou 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos arrecadando, depois chega e fala assim, olha, eu não tenho condição de fazer. Mas aí já arrecadou então, muito. É fácil. Assim é fácil. Verdade. Assim é fácil. Então, essa briga nossa é de muitos anos. Eu já estou na Comissão de Viação e Transporte em todos os meus mandatos, há 20 anos, vou completar 20 anos, e eu tenho orgulho, assim, por isso que as pessoas me conhecem lá. Sabe, quando a gente pega a briga ali, pega a luta, eu falo que é para poder, sempre com fundamento, não é só com discurso, é para mostrar que a gente tem começo, meio e fim na nossa briga. E, deputado, ali em Coroa Grande, a concessionária parece que quer fechar, que quer mudar algumas coisas, né? Na realidade, ali tem um trevo, né? Exato. Quer jogar o trevo lá para frente, não tem cabimento, o cara vai andar 3 quilômetros para poder fazer o retorno ali. Então, isso também a gente está discutindo isso com eles, a questão tanto da praça de pedágio... E da importância, deputado, da gente ter, Caio, pessoas que lutem por coisas do nosso dia a dia, seja na LERJ, quando é da competência da LERJ, seja nas câmaras de vereadores, quando é da competência da Câmara de Vereadores, e lá em Brasília, de nós termos representantes que realmente lutem por causas que afetam tão profundamente o nosso dia a dia. Porque essa mudança ali, se fechar o trevo, imagina só, o transtorno... Ali não é só nem dos moradores, é do fluxo de pessoas que a gente tem em Coroa Grande. Sem dúvidas, pastor. A nossa briga também, deputado, ela vai muito além, né, do free flow, da isenção para os moradores. A gente também está encampando uma luta também no que tange ali a obra, né, da BR-101, da duplicação da Rio Santos. Isso. E pasme, assim, eles querem, cara, no trecho, né, que perpassa toda a cidade de Mangaratiba, especificamente, eles querem construir no plano deles uma passarela. Ou seja, a praça que mais arrecada, que bate recorde de arrecadação. Uau! Eles querem apenas investir em uma, e me parece passarela. A gente tem diversos bairros em Angra ali. dos Reis, o número de passarelas é absurdo, né? É muito maior. É muito maior. Então, assim, não tem Acho que cabimento. são 36 praças de pedágio, 36 passarelas ali naquele percurso e uma só em Mangaratiba. Então, a gente, assim, tem... Por isso a importância do mandato, né? A cidade ter, de fato, representantes que vá comprar essa briga, né? Então, eu sempre tive essa preocupação também, né? Não só do meu mandato, mas... Não, a gente vai apresentar um deputado federal, mas que está aqui, que está do nosso lado, que já, muito antes de eu pedir voto, né, lá na frente, que ainda não é o momento, mas que já comprou nossa briga muito antes disso, que já ajuda a cidade com emendas, enfim, uma pessoa extremamente participativa. Então, essa sempre foi uma preocupação nossa, e a gente, de fato, tem um mandato como uma ferramenta de poder comprar brigas como essa. Deputado, acho que existe essa possibilidade das passarelas dentro da cidade de Mangaratiba, elas... Tem que ser redistribuído. Ao invés de construir dessas 30 e poucas, a quantidade que vai ser em Angra, então redistribuiria para pegar mais dentro de Mangaratiba. Então, seria isso? Vamos lá. O que acontece? Na lógica deles, eu estou dizendo isso porque foi a apresentação,
o trecho Santa Cruz até Mangaratiba, até Coroa, está duplicado. Claro. E nessa duplicação foram feitas passarelas. Uhum. Então, assim, seria repetição das passarelas que já existiam no trecho. Foi, não. E aí, o trecho que vai para Angra, não tem a previsão de duplicação. Quando faz a duplicação, aí você não tem condição de passar. Não tem mesmo. Quando a pista é mão e contramão, ainda você tem vai na tentativa. Você se arrisca. Se arrisca. Uhum. Mas quando não. Então, por isso, essa desproporcionalidade. O que não inviabiliza a discussão de outras passarelas aqui e essa redistribuição. Angra é importante a previsão dessas mais de 30 passarelas? Sim, porque Angra também, a BR ali, eu falo o seguinte, a BR... Tem muito bairro, então, né? A BR aqui, a BR-101 para a gente aqui, não é uma BR. A BR para a gente aqui é uma avenida que corta a cidade. Sim. Exato. A diferença é essa, corta a cidade, corta o bairro, o cara, um mora de um lado, o outro mora de outro, então... Às vezes a pessoa, não só padaria, mas, por exemplo, eu conheço pessoas comércio, que frequentam uma igreja do outro lado. Sim. E eles acabam tendo uma dificuldade séria, que uma coisa era você poder ir e voltar, mas imagina. Comércio, trabalho, social, igreja, as pessoas sempre têm... Aí, naturalmente, quando a rodovia Rio-Santos foi feita, né, foi feita já dividindo. Mas que o fluxo era bem menor, era bucólico, era uma outra conjuntura. Conforme ela vai aumentando, e é natural, as pessoas já passaram a morar ao longo ao longo da rodovia. Então, se tornou uma coisa que é fundamental, quando se faz uma concessão dessa, você dialogar com prefeitos, com as pessoas que são moradores locais. Porque ele fala o seguinte, ele dá satisfação só para a NTT, que é autorizado, que é a concessionária. E me parece que quando tem as audiências na cidade também, é só um protocolo. Protocolo. Eles vão para lá, eles ouvem as reclamações, eles ouvem todas as ponderações, e depois eles continuam seguindo o fluxo, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse... Nós fizemos 3 audiências participativas. Eu vou dar um exemplo agora, só uma coisa bem recente. Ontem, está lá o projeto da Reco Rio Minas, da BR-116, tal, com o Arco Metropolitano, fazendo uma audiência participativa. Beleza, audiência participativa para poder justificar algumas alterações nos 5 anos do contrato, como aqui a gente vai ter também, já teve audiência participativa. Aí fizeram uma audiência participativa no centro do Rio. Gente, centro do Rio... A BR-116 corta um trecho do Rio. Um trecho. Por que não fez na Baixada? Por que não fez em Teresópolis? Por que não fez ali em Minas? Eles já fizeram. Vai fazer no centro do Rio? Desculpa, aí foi uma pancadaria ontem. Eu falei, olha, eu quero pelo menos mais 2 audiências participativas. Sim, mas é porque a gente não tem nada contra. Tem sim, porque se tivesse contra, você já tinha feito ampliado. Com certeza. E eu só fui descobrir isso porque tinha uma pessoa que atua comigo, atua no gabinete, que dar uma consultoria, e falou, olha, vai ter uma audiência participativa. Então não é isso. Audiência participativa é uma conversa fiada, né? E chega a ser engraçado, pastor, assim, logo no início do nosso mandato, a gente fez uma reunião, né, com o pessoal da CCR, agora Motiva, no gabinete do prefeito. E chegou a ser engraçado, porque eles chegaram, falaram, a gente, na oportunidade, lógico, né, com educação a gente não vai interromper quem está falando, mas nas tentativas que a gente, né, fez de argumentar, eles foram bem ríspidos com a gente. Falaram cerca lá de 1 hora, e deputado, na hora que a gente foi falar, eles simplesmente não... Foram embora, eles não quiseram ao menos nos ouvir. Eles nem ficaram para ouvir. Impressionante. Uma falta de respeito. Uma falta de respeito, enfim, a gente achou que é um absurdo, a gente fez um levantamento. A cidade de Mangaratiba tem que ter no mínimo 16 a 17 passarelas, se eu não me engano, para poder compreender os bairros ali que são cortados pela Rio Santos, e aí a gente está falando de vida, e vida é negociável, a gente não pode oferecer risco à segurança da nossa população. E assim, eles têm que entender que quem mora na cidade somos nós. Os representantes, né, da nossa população somos nós, políticos ali da região. Então eles têm que ouvir, porque quem conhece a gente, quem conhece o comerciante a gente, eles não podem, por exemplo... A cobrança maior eles não no podem dia a dia, utilizar um dispositivo ali, deputado, que vai cortar Rio Santos, ali, por exemplo, na Praia do Saco,
e que vai vir prejudicar o nosso comércio. Sim. Você quer ver? Ele faz isso de própria forma mesmo. Sabe por quê? Porque a quem ele presta satisfação? A Agência Nacional de Transportes Terrestres. Faz audiência pública na Câmara. Vamos falar, pode falar. Para eles, diferente. Não vai ter efeito. Agora a Assembleia Legislativa do Rio vai fazer uma mobilização grande. Agora, audiência pública lá na Câmara, aí começa a tremer. Então, meu papel é esse. Se eu não fizer isso, fica todo mundo desassistido. Eu não sou, pastor Wesley, eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu tenho responsabilidade nisso. E as pessoas sabem, quando a gente assume a bandeira, a gente vai até o final. Porque tem 46 deputados. Na audiência pública que estava discutindo a questão da suspensão das multas, apareceu alguém lá, mais alguém? Tinha mais 45 deputados do Rio. Não tinha mais nenhum? Nenhum. Apareceu alguém para poder discutir isso aqui, para poder defender? Provavelmente agora vai aparecer. Eu lutei para a suspensão das multas. Não, ninguém. Nenhum deputado do Rio de Janeiro. Apareceu na minha audiência pública um deputado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, porque tinha lá tem pedágio free flow, tem pedágio lá, e a gente estava brigando para suspender lá também, porque aí acabou que tendo a repercussão foi nacional. Do Rio Grande do Sul. Do Rio, não estou criticando, eu estou ponderando aqui, estou mostrando. Porque qualquer um pode fazer isso que eu estou fazendo. São fatos. Eu tenho mandato. Quando eu vou para a NTT, tem que botar o dedo na cara. Mas sabe o que acontece? Dá desgaste, deixa de ser bonzinho. Eu sou educado, compreendo. Na verdade, mas deputado, quando tem que ser incisivo, eu sou. Na verdade, você falou uma coisa, deputado, que parece assim, não só no exercício do mandato, mas no exercício da liderança, e seja ela em qual função for, que as pessoas elas estão muito mais preocupadas de serem bonzinhos, de tentarem, às vezes, agradar todo mundo. E eu sempre falo que quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então, assim, quem quer tentar agradar todo mundo o tempo todo, ela não vai conseguir agradar ninguém. E principalmente num cargo, que é um cargo como vereador, deputado, onde vocês dois estão lá, nos cargos que vocês ocupam, representando o povo, para serem a voz do povo, para lutarem por aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Antes da gente avançar, eu sempre falo que assim, amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas. Servir as pessoas aonde? Nas funções que Deus permitir que a gente exerça no decorrer da nossa caminhada. Então, o senhor começou aqui. Na cidade de Itaguaí e está como deputado. E aí teve a oportunidade de servir em diversas funções. Caio, você está no seu primeiro mandato como vereador, mas é o sexto, né, da família, é isso? Isso. É o sexto da família seguindo. E você tem hoje a oportunidade de servir as pessoas no seu mandato. Que Deus possa abençoar vocês e sempre deixar o coração de vocês dois sensíveis às causas das pessoas, sejam elas quais forem, mas se posicionando do lado delas. Com certeza, pastor. A gente carrega esse sentimento de responsabilidade, né? A gente está representando pessoas da nossa cidade, pessoas humildes, pessoas que precisam ali do acesso mínimo do poder público, dessa intervenção. E uma máxima que eu sempre utilizei, né? Eu às vezes relutava, caramba, será que isso vai ser legal para mim? É tanta exposição, eu já convivi muitos anos com a política, a gente sabe de tudo que a gente pode proporcionar, mas sabe também, né, dos prejuízos que nos traz, enfim. Mas eu sempre pensava, se eu que me considero uma pessoa boa, né, com princípios, com valores, se eu não me disponibilizar em ser candidato, de repente eu estou abrindo espaço, deputado, para que uma pessoa com má intenção ocupe aquela cadeira ali por interesses escusos. Então, a gente, nesse momento que eu fiz essa reflexão, falei, não, cara, vamos para a luta, vamos brigar muito, porque a nossa população de Mangaratiba merece muito avançar em causas assim, como saúde, educação, enfim. A gente precisa avançar muito. E saúde a gente tem ajudado também muito. E saúde. Eu podia até ajudar um pouquinho mais a Itaguaí aqui, mas como Mangaratiba a gente tem essa relação construída, só desses, já no mandato, um pouquinho antes do mandato do Luiz Cláudio, mas agora no mandato do Luiz Cláudio, a gente já transferiu 5 milhões de reais na área de saúde, na área de atenção básica, na área de atenção
atenção E olha primária que também. interessante, porque o prefeito já anunciou, inclusive, que justamente com esse recurso vai estar disponibilizando a construção da Casa Teia, da Isso, Clínica dos dos Olhos. Então, olhos. olha o benefício que isso traz Ah, para a nossa população, o impacto A positivo. Clínica dos Olhos tem sido fantástico. Em Fantástico. qualquer lugar do estado onde tem chegado, tem feito uma diferença muito grande. Aqui em Itaguaí, eu tenho pessoas que esperavam na fila meses e meses Sim. e meses e agora estão conseguindo resolver o problema em semanas. E Com isso é certeza. um avanço muito grande. E só fazer um parênteses aqui, falar um pouco do prefeito, deputado, né? Falar da importância de toda essa parceria, né? Quando a gente tem um governo sério, um governo responsável, permite com que emendas como a do Exatamente. deputado federal Gulhal sejam de fato investidas na cidade, porque tem que ter confiança no governo, Claro. tem que ter Não confiança vai colocar no investimento ali do recurso público, no fino trato, né, do dinheiro. E graças a Deus, o ano e meio de governo, a gente conseguiu avançar muito na cidade. A gente sabe, lógico, da responsabilidade que a gente tem de continuar progredindo, mas nesses 1 ano e meio de mandato, a gente conseguiu, graças a Deus, ter um novo sentimento na cidade, um novo clima, e a gente está avançando bastante. Caio, que Deus possa te abençoar. Quantos anos você tem, Caio? 36. Caio, você é um menino, viu? É. É um menino. Menino. Tem uma jornada grande aí pela frente, a gente tem certeza de que Obrigado. essa jornada vai ser muito promissora. Mas eu não podia deixar de falar aqui hoje sobre algo que eu acho que é extraordinário Claro. e que o deputado foi muito feliz quando conseguiu trazer isso. Eu tenho muitas pessoas, deputado, que eu conheço, principalmente ali na região do Sul Fluminense, que acabaram perdendo pessoas da sua família porque tinham pessoas dirigindo com alto teor alcoólico e não tinham, na verdade, assim, tinham todos os sintomas, mas como na hora da batida bateu, parecia que estava e acabava, às vezes, saindo do lugar e outras coisas, e não tinha uma fiscalização eficiente. Isso. E aí as pessoas saíam de um lugar para o outro também sem nenhum temor, sem nenhum medo, até porque eu acho que a gente vive num tempo difícil, onde as pessoas perderam muita empatia, né? Com certeza. Né? Com Não certeza. só o amor à sua vida, Visão mas o amor coletiva. a isso, Visão do a visão coletivo. coletiva. Visão coletiva. E aí, assim, você foi extremamente feliz numa lei que completou 18 anos agora, que é a Lei Seca, Exatamente. que é da sua autoria. Isso, da minha autoria. Fala um pouco para a gente, 18 deputado, anos, dessa geração luta, já. de como é que seu coração sente dessa lei tão importante completando 18 anos. Primeiro, é uma alegria mesmo, uma satisfação. Aliás, o pessoal costuma brincar, fala assim, não, 18 anos, então já pode beber, né? Porque 18 anos já pode beber. É a maior idade. Atingiu a maioridade, já pode beber, não tem problema nenhum, e também já pode tirar a carteira de motorista. O problema é que você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi esse que é o princípio que foi ensinado. Mas é interessante, pastor Hélio, Caio, porque assim, é engraçado que o cara para assim e fala assim, pô, mas tem que fazer uma lei que proíbe beber e dirigir. Não é óbvio, parece óbvio. Mas, assim, às vezes o óbvio fica tão distante, porque eu falo que a nossa geração, a geração dele já está numa outra categoria, mas a nossa geração parece que conviveu com isso como uma situação natural. Virou algo natural, rotineiro. Natural. Eu vou trazer dois exemplos aqui, por exemplo, a questão do cigarro. A questão do cigarro era a coisa mais comum do mundo, você ver cigarro em qualquer lugar, ambiente. em qualquer ambiente. Dentro do avião, você fumava dentro do avião. Caramba. Mudança de quê? Foi mudança de cultura, mudança de comportamento, encerramento das propagandas, tudo mais. A lei seca vem nessa mesma linha, né? E aí era comum, o cara beber e dirigir. Eu bebo, eu diria até melhor quando eu bebo, aquelas lógicas, aqueles E conceitos. você ouvia muito isso, né? Isso. As pessoas afirmavam com uma naturalidade, não, me ajuda ainda a ficar mais alerta ainda, mais ligado ainda. Porque é o seguinte, isso a ciência explica, e a gente teve na época, quando estava discutindo a lei, o cara fala assim, realmente a pessoa fica mais atrevida, fica mais ousado. Aí o cara sério acha que vai ser, e aí que vai dar para passar. O reflexo dele está muito diminuído, porque o álcool é exatamente para isso, para causar euforia, para causar alguns fatores que não combinam com a direção. E tudo, há 18 anos atrás, nós fazíamos a mudança legislativa para poder mostrar que o comportamento humano, que
O papel do álcool é exatamente contrapor ao papel da condução, porque o direção você tem que ter 100% de atenção. E o álcool faz exatamente a distração, a euforia, tudo que efetivamente não é o necessário, que é o que contrapõe a própria direção. E hoje, um dos maiores problemas que a gente tem hoje na direção, o álcool ainda continua sendo um índice, mas é um índice diminuiu menor. muito, hein? Muito. Mas continua ainda um índice, ainda, que os atrevidos continuam, é o celular. O celular hoje é o que mais tira a atenção. Verdade. E na hora que você distraiu com o celular, bateu. Não tem jeito. Pode ser Na estrada é mais difícil, porque o cara numa velocidade de 100 km e não está mexendo no celular. Se ele Sim. mexer, é louco. Mesmo. Aí é louco. Mas dentro da cidade, o cara está dando uma olhadinha mas, aqui. deputado, eu quero dizer uma coisa. A gente que pega muito a Dutra, a gente vê constantemente a pessoa com o celular na mão. Dirigindo, eu acho é outro absurdo. Que o cara está com a mão no volante e você vê claramente que você passa por ele, o cara deu uma... Dá dá uma zigue-zagueada. Faz um zigue-zague ali. Faz um zigue-zague, ele treme um pouquinho para lá e para cá, e você olha, ele está com o celular na mão. Então, essa aí, a lei do celular ainda, ela já é proibido, a multa é alta, mas as pessoas distraem. Mas a lei seca, ela veio, deputado... Dentro dessa linha do mudança de comportamento. Sim. Mudança de comportamento. E teve um momento onde se trabalhou, ainda tem, mas assim, na educação... Muito. Continua. Essa é a educação permanente. Educação permanente. É mudança de cultura, mudança de comportamento, mudança geracional. Então vamos fazer o seguinte cálculo. Uma criança que tinha 10 anos, né, quando a lei seca foi editada, em 2008. Hoje, essa criança tem 28 anos, né? Um adulto com 28 anos. O conceito dela, a concepção de beber e dirigir é completamente diferente do nosso. Então, com 28 anos, o Caio ainda está nessa faixa ali, com 28, com 32 anos, ele foi estimulado a pensar, raciocinar, ver fiscalização, as pessoas falarem que beber e dirigir realmente é prejudicial. Assim como hoje, você vê, há uma geração enorme que não fuma, que tem ojeriza com cigarro, porque é exato. O número de pessoas mais novas que fumam é muito menor. Mas para nossa geração, fumar era status, querido. Era fumar, tirar um cigarro. Até porque as propagandas também, você lembra? As propagandas eram maravilhosas. As propagandas mais lindas eram dos jovens mais atléticos. Atlético, ali... masculinidade, cavalo, Arizona, Hollywood. Assim, é um negócio impressionante. Então, virilidade, exatamente. Essa lógica a gente foi mudar. A questão da lei seca vem também desse conceito, que o cara vai começando a ver realmente restringindo, e aí vai entendendo, não, o que tem acontecido hoje, há uma geração grande, especialmente aqueles que podem ter acesso, que quando completa 18 anos não quer mais ter o carro. Não quer carro, não quer mais, não sei nem se quer tirar a carteira de habilitação. Tem um monte de eu tô falando um número grande de jovens que não estão nem... Comprovadamente. Verdade. É a geração Uber. É a geração Uber, do aplicativo, do táxi. Não quer, porque o carro realmente é um aborrecimento. Se você parar e pensar, é um gasto. Assim, o carro só é bom quando você vai viajar. Porque dentro da cidade é um estorvo. Se você não tiver garagem onde você para e garagem onde você mora, para que você vai ter carro? Um trânsito, então, uma loucura incrível. É uma mudança de cultura. E isso não é uma mudança só legislativa. A legislação tem que ter o enforcement, né? Tem que ter a fiscalização, que a gente tem aqui, a Operação Lei Seca no Rio já vai fazer, se a Lei Seca faz 18 anos, a Operação Lei Seca faz 17 anos. Já tem 17 anos de uma operação que é uma operação que passa por vários governos. Não é uma operação de governo, é uma operação de Estado, então é uma ação de Estado. Isso tudo faz diferença para a gente chegar onde a gente quer chegar, que é essa mudança. Então, 18 anos depois, nós estamos falando de lei seca. Eu costumo dizer que, de repente, quando ela fizer 30 anos, ninguém nem vai lembrar mais do Hugo, não vai lembrar nem da lei seca, porque já está tão internalizado que a mudança já foi feita. É isso que nós desejamos. Mas tem desafios, deputado? Desafios principais ainda é, por exemplo, a manutenção, fazer com que essa política da Operação Lei Seca se torne nacional.
Hoje, a Operação Lei Seca, que virou uma instituição, né, no Brasil todo, não só Aham. no Rio, hoje ela está em 11 estados. 11 estados. 11. Mas é pouco, né? Nós Mas temos que começou voltar. aqui. Começou aqui, depois aí o Pernambuco fez uma outra operação também, que é a Operação Lei Seca, mas no estilo dela, por exemplo, em Pernambuco, quem coordena a operação, quem manda na Operação Lei Seca lá, é a Secretaria de Saúde. Olha, é a E Secretaria de Saúde Saúde, sabe porque faz sentido, né? Porque É. o acidente, a pessoa vai para onde? para o hospital. Quando vai, né? É, Quando você exato. não vai para o necrotério. Então, a Secretaria de Saúde hoje é a principal, é a principal instituição que faz as fiscalizações de trânsito. Porque ela sabe assim, ali acontece mais acidente, então vamos fazer a fiscalização ali. A Secretaria de Saúde com o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e a Polícia Civil são ali ações do conjunto da atividade. E é perfeito, eu acho fantástico, porque o cara da Secretaria de Saúde, hoje aqui no Rio a gente tem os cadeirantes que fazem a campanha educativa, de esclarecimento, mas você imagina ser abordado por um médico. Na Operação Lei Seca, o médico chega e fala assim, tudo bem? O cara olha assim, fala assim, eu sou médico, eu estou aqui só fazendo avaliar seu teste aqui de alcoolemia. O cara vai ficar olhando assim, um médico, né? Para fazer o exame aqui. Eu falei, não, eu estou fazendo o exame, mas eu estou aqui exatamente para o senhor não ter que me encontrar no hospital num acidente. Faz muito sentido. Faz sentido, Faz faz muito sentido. sentido. O cara vai parar na hora para pensar. Vai. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Tanto que eu vou dizer uma outra coisa aqui, que é muito interessante. A gente fez uma modificação na legislação, no artigo 302 do Código, porque as pessoas que se envolviam em acidente de trânsito com vítimas, ou às vezes não com vítima fatal, mas com lesão, a punição é muito branda, né? A gente, quando é vítima, quando é o que a gente chama de acidentes com vítimas, e aí eu não gosto de chamar de acidente, nem de sinistro, eu chamo de homicídio. Quando matou alguém é homicídio, tem que tratar como homicida. Mas aqueles casos onde a pena era mais branda, um acidente, um atropelamento, alguma coisa, tinha que prestar serviço para a comunidade, né? Serviço, aquela doação Serviço de cesta social. básica, né? Não. A prestação de serviço vai ser nas entidades de recuperação, de habilitação de pessoas com deficiência. Porque ele vai trabalhar nos hospitais. Os hospitais a gente não conseguiu muito só na área de administração, tá? Porque para trabalhar numa emergência de hospital não teria como, é né? muito difícil. Ele passa ali nos critérios, ele passa para poder fiscalizar. Quando ele começa a se deparar com o dia a dia de quem está fazendo uma reabilitação, de quem está fazendo... De quem está sofrendo esse processo todo, dos familiares que vão lá e Isso muda a cabeça. Isso muda. Agora, você pagar uma cesta básica, ou até mesmo ficar 2 meses, 3 meses numa prisão, a prisão é um negócio que não desejo a ninguém, realmente, mas não ensina. Agora, bota lá 6 meses no acompanhamento numa entidade de reabilitação, para você ver como é que é um reabilitado num acidente de moto, num acidente de carro, num acidente com dirigiu embriagado. Meu amigo, é extremamente educativo. E aí o que eu estou falando, vai mudando o quê? então vai mudando a mentalidade. Eu não sei em Mangaratiba como é que é o índice, né? Mas aqui a gente vê, Ainda vê. quando tem a blitz, muitos carros parados e muitas pessoas que acabam não seguindo porque acabou detectando que estavam com alto teor alcoólico, né? Sim, infelizmente a gente tem ali a Rio Santos, né, uma rodovia de alta velocidade, então a gente ainda tem muitos acidentes. Mas na estrada a gente tem a presença de lei seca de vez em quando, assim, não é tão constante, até porque atende todo o estado do Rio de Janeiro, Exato, enfim, a gente sabe a complexidade do projeto, mas acho que essa mudança de cultura, de mentalidade, acho que sim, que ela já com certeza aconteceu, se solidificou, é uma realidade a lei seca. E o senhor falou agora algo interessante para mim que eu acabei de ter uma percepção. Eu sei que não tem como calcular, mas você já parou para pensar quanto de economia o Estado já fez com pessoas que deixaram, que deixaram de ir ao hospital por um acidente que poderia... Esse cálculo foi feito. Foi feito? Foi feito. Esse cálculo foi feito, eu coloquei num livro, né? A gente lançou um livro em 2018, a lei seca está fazendo 10 anos. 10 anos, tá? Nesse livro
foi feito um estudo foi feito pela Escola Nacional de Seguros, né, é vinculado à Confederação Nacional de Seguros, foi feito pelo Cláudio Contador, que é um estatístico, botou um médico, colocou um atuário, e eles começaram a calcular, pegaram os índices antes de 2008 e depois, a partir de 2009, 10, 11, 12, até 2016, acho que foi até 2016, eles lançaram o projeto em final de 2017. E ali, comprovadamente, tá no meu livro, depois eu vou ceder para vocês, ali vocês vão ver o estudo. Por favor. Comprovadamente, naquele período de 2009 a 2016, pelos dados estatísticos e atuariais, a lei seca, assim, a vigência da lei, fez com que reduzisse, quer dizer, que evitasse, em média, 40 mil mortes. Uau. 40 mil mortes. Isso aqui não é dado meu, não, da minha cabeça, não. Eu só estou falando um dado estatístico, mas de 2009 a 2016. Imagina até agora. E economizou em termos de acidentalidade, porque o acidente não é só, infelizmente, a tragédia da morte ou a lesão, é o afastamento, é o engarrafamento, é a mobilização da polícia, tudo, né? O custo, eles fizeram todo esse custo de a pessoa ter que parar de trabalhar, porque normalmente quem está no trânsito está em plena capacidade, atividade econômica. 500 bilhões de economia. Caramba, 500 nesses de 2009 até 2016. Uau. Caramba, então, isso comprovadamente. E aí eu não consegui atualizar esse programa. A gente quis atualizar. Isso dá um alento muito grande para o coração, claro, porque você vê 40 mil mortes a menos nesse período de 40. E aí você imagina assim, o número de famílias. Né? 40 mil mortes a menos, as famílias alcançadas, as crianças que deixaram de ser órfãos. Exato. Né? Não, assim, aí a imaginação. Aí você começa a... Eu conversando com outro atuário, um estatístico, a gente queria dar continuidade a isso, foi 2020, teve a pandemia teve uma oscilação ali, porque as pessoas estavam dentro de casa, então a redução foi maior, mas depois aumentou o número de acidentes, impressionante, porque depois da pandemia as pessoas acho que passaram a beber mais, alguma coisa assim, aumentou em 21 e depois voltou a diminuir em 22, entendeu? Em 23, 24, então a gente queria fazer uma atualização. Que em 21, pós-pandemia, aumentou, impressionante, né? Acho que o período em casa... A pessoa quando saiu aí falou assim, vou viver a vida. É um pouco disso, um pouco da percepção. E aí depois a gente quis fazer a atualização, ele falou, na atualização estatística, até 24, ele falou que fechando em 24, daria em torno atualizando esses dados dos 40 mil, chegaria a 20, mais 20 mil. Então, seria 60 mil. Então, mas eu continuo trabalhando com o que está comprovadamente científico através da ciência atuarial e da estatística, 40 mil, que já é um número muito considerável. Deputado Caio, assim, a gente está muito feliz de ter recebido vocês dois aqui hoje no estúdio aqui, na gravação do nosso programa, porque a gente entende que a agenda de vocês é algo absurdo, né? A gente já tem tantos afazeres aqui no nosso dia a dia. Imagine você, Caio, no exercício do teu mandato, aí tem família, o deputado no exercício do mandato, e que aí você numa cidade, imagine ele aí nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, isso. Quanto que tem que se deslocar, o quanto que tem que andar para estar próximo das pessoas. Mas com essa agenda apertada de vocês, vocês encontraram um tempo para estar aqui hoje no nosso podcast Café com Propósito, e é um sonho que a gente tinha no coração, deputado, esse podcast. Bacana. E a gente está aí chegando ao 5º episódio. Que bom. E a gente está aí com um longo caminho pela frente. Então é uma alegria muito grande. Eu queria passar para vocês, né, se despedirem do nosso público, despedirem das pessoas que vão estar ouvindo né, automaticamente, mas que posteriormente também vão acessar o programa. Perfeito, pastor. Agradecer novamente aqui a oportunidade. Eu adoro espaços como esse, que de fato é a oportunidade que a gente tem de poder estar batendo papo, às vezes, com pessoas que a gente não conhece, ou que de repente não acompanham o nosso trabalho.
Então, eu acho que o bom político que se preze, ele tem que se expor mesmo, tem Isso. que aproveitar a oportunidade que ele está no mandato para colocar a cara, para poder, enfim, construir tudo aquilo que ele lá atrás prometeu para a população. Então, espaços como esse, né, de debate é muito importante. Pode contar sempre comigo. Estou no meu primeiro mandato, para quem não me conhece. Quem puder me seguir no Instagram, Caio Zé Luz do Posto. Segue lá para que vocês possam conhecer também um pouquinho mais do meu trabalho. Eu sou uma pessoa que gosto muito, né? Se eu esteve comigo lá no plenário da Câmara, as pessoas até brincam comigo, pô, Caio, você fala muito. Mas tem que falar mesmo, a gente foi eleito para isso, a gente tem que debater sobre diversas áreas, tem que falar, tem que entender de tudo um pouco, tem que estudar realmente muito para a gente poder tá sempre atualizado, né? Agradecer demais aqui também ao deputado federal Hugo Leal, grande parceiro da cidade de Mangaratiba, não só de Mangaratiba, mas de toda a Costa Verde, que tem somado muito lá com o nosso mandato, que caminhou comigo desde antes de eu ser vereador. Exatamente, na eleição. Esteve Ah, comigo legal. na Com o Luiz Cláudio campanha, também, né? Disponibilizou o seu tempo para estar comigo lá, com o prefeito Luiz Cláudio. Aproveitar também e agradecer aqui o prefeito Luiz Cláudio por toda a parceria. Enfim, tem sido um prefeito incrível, né? E a gente tem que realmente reconhecer. Então é isso, te agradeço e conta sempre comigo. Deputado. Alegria, pastor. Que bom que deu certo da gente poder estar aqui nesse seu podcast, com os seus telespectadores, com os ouvintes. Alegria estar aqui hoje também com o Caio, né? O Caio, uma dileta, uma grata surpresa positiva. Conheci muitos anos o pai dele, Zé Luiz do Poço, já foi também, foi vereador lá, já foi candidato a deputado estadual, tem uma relação muito antiga com o Zé Luiz e deixou, assim, boas heranças, né? Deixou um espólio político, um legado político muito importante, né? Que eu acho que isso é interessante, né? E o Zé é um cara que, para mim, sempre foi uma referência. E você aqui, pastor Welles, poder a gente agradecer esse espaço, né? Para a gente poder falar, eu acho que essa é a oportunidade, colocar meu mandato mais uma vez à disposição. Nós vamos viver aí o período, né, que sempre tem o período das eleições e tal, a gente ainda está aguardando, mas eu tenho muita satisfação em fazer o que eu faço. E o que eu digo aqui, eu acho que o que mais me aproxima aqui, principalmente nesse podcast, é o propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? O propósito é estar A vida precisa ter um propósito. É servir, estar a serviço. É dar voz a quem não tem voz, dar vez a quem não tem vez. Meu papel é esse, meu papel do parlamento é esse. Um dia eu perder esse propósito, não tem nem razão de eu estar lá em Brasília para fazer o quê? Por que eu preciso de autoridade? Por que eu preciso de carteira? Não preciso, eu preciso usar o meu mandato em defesa das pessoas. É isso que eu vou fazer o tempo todo. Quando for demandado, a gente vai fazer. Mesmo que a gente, às vezes, enfrente problema. Vai enfrentar problema, a gente vai enfrentar. É que eu sempre falo, quando eu peço a Deus nas minhas orações, eu peço para Ele me dar força, me dar coragem, me dar disposição, me dê sabedoria, me dê discernimento para enfrentar os obstáculos e me tirar os laços, né? Os laços do inimigo, as facilidades, porque o que não falta na política também são aqueles que dão um tapinha nas costas, não, vem cá, vem por isso aqui, deixa disso, faz isso, e a gente acaba entregando algumas, se você tiver com a consciência fraca, se você fraquejar, você acaba indo por caminhos que, infelizmente, não são leais ao compromisso, é a missão que a gente tem como parlamentar. Então, eu peço isso. Não me tira, não, os obstáculos, as dificuldades fazem parte da vida, fazem a gente crescer. E eu não tenho nenhuma dificuldade em assumir isso e dizer que, às vezes, a gente tem dificuldades mesmo, enfrenta, mas eu não vou deixar de lutar, não vou deixar de acreditar, não vou deixar de ter propósito. Tem um dia que a gente tiver o propósito, a gente talvez vá fazer uma outra coisa na vida, mas o que me alegra muito poder fazer isso. Às vezes, mesmo que às vezes pessoas não entendam, às vezes me consideram chato, me consideram, o cara não, espalha a rodinha. Não tem problema não, eu vou continuar seguindo a minha linha, vou continuar seguindo o que eu acredito, vou continuar defendendo aquelas coisas que eu acredito, porque exatamente eu acho que essa é a missão. Essa missão que foi me concedida pela população, pela 5ª vez consecutiva, então eu tenho que retribuir através desse trabalho, desse compromisso. E aí, eu acho que a gente teve uma boa oportunidade aqui de bater papo. Sim, com certeza. E eu vou fazer igual o Caio fez, né? Vou fazer a propaganda aqui. Me acompanhe nas redes sociais. @Dep, de deputado Dep Hugo Leal.
acompanha lá, dá o curtida. Nós temos vários outros temas lá, nós falando sobre fibromialgia, sobre transtorno de espectro autista, são as defesas, as bandeiras que a gente tem. Tem a questão do gás do povo também, que foi um avanço na questão da oportunidade da recarga do gás de cozinha, que é um ativo que a gente tem também no nosso mandato. Acompanha lá nas redes sociais, você vai ver, manda recado para a gente. Se o pastor Ed me chamar, eu venho novamente. BPC também. O BPC, o Importante. benefício de prestação continuada, a defesa que a gente faz. Não é só fake news, não é só falar, não, é fazer. Quem acompanhou aqui viu hoje que a gente tem uma ação concreta e para isso que serve meu mandato. Caio, deputado, na divulgação que nós vamos estar realizando do podcast, a gente vai lá também marcar Isso. no Instagram vocês, porque aí vai ficar mais fácil, Perfeito. porque a gente vai Bacana. ter um alcance maior e as pessoas já vão ter acesso também direto Perfeito. às redes sociais de vocês. Muito Maravilha. obrigado a você que está aí, nos ajude a divulgar o nosso podcast. Então, quando você estiver assistindo, chama a família, passa para um amigo, fala para ele fazer inscrição no nosso canal. Eu tenho certeza que assim a gente vai alcançar um número muito maior de pessoas e vai conseguir levar a elas também palavras como a de hoje, que vão nos ajudando a forjar nosso caráter e a nos dar propósito na nossa caminhada. Isso. Deus abençoe vocês.